Fala pessoal, beleza? Olha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje eu vou mostrar para você como é que eu faço para criar o meu primeiro produto digital na plataforma aqui Wi-Fi, beleza? A gente já fez outro vídeo aí mostrando como é que você faz para se cadastrar nessa plataforma. A gente vai colocar aqui em cima, a gente vai colocar na descrição também, tá bom? Mas no vídeo de hoje a gente já tem acesso à plataforma e agora eu vou te mostrar como é que eu faço para criar um produto digital lá dentro, tá bom? Então, assiste o vídeo aí agora. Vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela aqui e vou mostrar como é que eu faço para trazer isso, você vendo tudo passo a passo aqui. Porque uma coisa é você ler, né, como é que faz e tal, às vezes tem aquela dúvida, outra coisa é você ver alguém fazendo, que aí te ajuda muito mais na hora de você poder saber quais são os cliques que você vai ter que fazer, aonde você tem que ir, tudo certinho, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar, a gente está aqui na parte de produtos, aqui na parte de dashboard, quer dizer, a gente acabou de se cadastrar aqui, você vai chegar nessa página aqui, tá bom? E aqui eu vou na parte, aqui embaixo, que é na parte de produtos, né? E aqui, pessoal, a gente tem duas opções aqui, a parte de meus produtos, se você for um produtor, e a parte de minhas coproduções, se você for um coprodutor ali, tá bom? Como eu sou produtor, estou ensinando vocês a criar um produto aqui na plataforma, eu vou fazer na parte de meus produtos. Eu vou criar esse produto agora, tá bom? Aqui, pessoal, ele já pergunta para você qual é o tipo de pagamento, né? Se é um pagamento único ou se é uma assinatura recorrente desse produto digital. Existem vários tipos de produtos digitais que você pode criar. Aí você pode criar um e-book, você pode criar um curso online, você pode criar um clube, né? Um grupo VIP. Então, você pode criar uma mentoria. Então, você tem aqui esses dois tipos de pagamento. Né? Pagamento único, a pessoa, um e-book, por exemplo, a pessoa paga R$ 9, R$ 7, R$ 47, e aí você tem aquele produto. Pode ser um curso online também, olha, R$ 97, R$ 297, R$ 497, R$ 997, 2.997, dependendo do que você está, qual é o curso, né, que você está vendendo, né? Uma mentoria também, que é um pagamento único. As nossas mentorias costumam ser R$ 1.997, de vez em quando a gente diminui esse valor, faz uma promoção aí de 997. Então, esse pagamento é único, né? E tem a assinatura recorrente, que são assinatura de grupos, né? Onde tem o pagamento por mês ali. Todo mês a pessoa, como se fosse um Netflix, né? Todo mês a pessoa paga aquela assinatura para você e no dia que ela quiser ir embora, ela para de pagar, né? Ela escolhe parar de pagar. E pagamento único não, olha, você paga e tem acesso, você coloca o acesso ali, olha, 6 meses, 12 meses, 2 anos, e tem cursos que são até ilimitados aí de vitalício, né? Então, vamos lá, eu vou colocar aqui um pagamento único, tá bom? E aqui, pessoal, olha, a entrega do conteúdo, você tem duas opções aqui. Quais são essas duas opções, pessoal? A área de membros, onde você pode colocar os seus vídeos lá dentro da área de membros, ou então você pode colocar o seu e-book lá dentro, né? Então você cria uma área de membros. A gente ainda não criou essa área de membros aqui, tá bom? E tem a opção de quero apenas receber um pagamento, olha, com uma mentoria, onde ou se for um curso online, onde as pessoas ainda vai ter uma aula com você. Você não precisa de uma área de membros, você só vai pagar ali e não vai ter direito à gravação, né? Porque quando você tem direito à gravação, você vai colocar na área de membros depois, né? Quando você não tem direito a só aqueles encontros ao vivo, ali, por exemplo, uma mentoria de 4 encontros ao vivo, sem direito à gravação.
Então, você pode colocar essa parte que era apenas receber pagamentos, né? Só que a maioria dos produtos, a gente é bom colocar uma área de membros até para e-books, né? Até para e-books e também até para essas mentorias, né? Porque você faz as 4 mentorias, depois grava e coloca lá na área de membros, além de outros bônus que você pode colocar nessas áreas de membros também. Então, eu vou colocar aqui uma área de membros e eu vou colocar aqui o nome do produto, né? Deixa eu ver qual é o produto que eu vou colocar. Eu vou criar agora o produto com vocês, tá bom? Vou colocar a minha mentoria de anúncios lucrativos, tá? Mentoria de anúncios lucrativos, e aí eu vou colocar o preço de R$ 997, tá bom? E agora eu vou criar o produto. Pronto. Estamos criando o nosso primeiro produto aqui nessa plataforma da Ki Wi-Fi, né? A gente já trabalhou com outras plataformas. Lá na Hotmart a gente tem produto lá, a gente tem produtos na Eduz também, e agora a gente vai ter produtos na Ki Wi-Fi também para a gente ver como é que funciona e fazer alguns testes para possivelmente depois a gente possa tirar os nossos produtos de lá ou deixar cada um nas plataformas também, tá bom? Então, pessoal, aqui ó, o nome do produto, mentoria de anúncios lucrativos. Aqui eu vou selecionar a categoria que eu tô, que é esse produto, né? Saúde, esporte, finanças, investimentos, relacionamento, negócio e carreira. Pode ser aqui, ó, negócios e carreira. Espiritualidade, sexualidade, entretenimento, idioma, desenvolvimento pessoal, hobbies, internet, tecnologia, empreendedorismo digital. E agora? Pode colocar 2 ou só pode 1? Empreendedorismo digital. Tá, aqui só pode 1, tá? Lá na Eduz a gente pode colocar outros também. Isso eu estou fazendo uma comparação, né? Mas como para empreendedor digital, eu vou colocar aqui. E agora? Arraste arquivos ou selecione do computador. Isso é geral, né? A imagem do produto. Ah, beleza. Eu vou colocar. E aqui ele já me dá aqui, ó, 300 por 250 pixels. Eu vou colocar uma imagem aqui. Eu vou criar uma imagem aqui só para vocês darem uma olhada como é que a gente faz aqui rapidinho tudo isso. Vou fazer uma aula um pouco mais longa, né? Mas que eu consiga mostrar tudo aí para você como é que eu faço para colocar os meus produtos lá. E aqui, pessoal, eu vou utilizar o Canvas, tá bom? Que aí eu vou colocar a dimensão certinha aqui de quanto ele está precisando, tá? 300 por 250. 300, cadê? Vou colocar aqui. Outro lado, 300 por 250. Criar novo produto. Criar novo design. E aqui, ó, vou fazer um rapidinho. Depois, pessoal, eu vou melhorando. Isso é só para ter o produto funcionando aí para vocês, tá bom? Deixa eu pegar aqui seja legal. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas não tem problema não. Quero que vocês façam esses produtos aí, tá bom? Vou pegar isso aqui. Aí eu vou colocar aqui. Mentoria, não. Mentoria de anúncios lucrativos. E aqui eu vou dar só uma diminuída de 22 para 18. Beleza. Aqui é mentoria online. E aqui eu vou colocar com Roberto Marinho.
Vou tirar essas coisas. Pronto. Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um azulzão. Olha não, um azulzinho. Beleza. Cria um aqui rapidinho, pessoal. E vou baixar. Tá bom? Pronto, já baixei. E agora a gente vai continuar a criar o produto aqui. Mentoria de anúncios lucrativos. Beleza? Então, eu já estou enviando agora o produto. Mentoria de anúncios lucrativos, Roberto Marinho, mentoria online. Beleza. E aqui, ó, eu coloco o preço e a garantia. Esse produto tem diferentes ofertas. Eu vou colocar aqui porque eu posso mudar algumas ofertas. Olha, o produto é R$ 997, mas eu vou fazer um desconto de lançamento, tá? E eu vou fazer por R$ 497. Beleza? Tá bom, só isso por enquanto. E aqui a página de vendas. Olha, apenas vamos preencher os dados de suporte parte de suporte ao cliente, página de vendas. E-mail de suporte. Eu vou colocar o meu e-mail de suporte aqui como betinhomarinho@hotmail.com. Nome de exibição do produtor, Roberto Marinho. Eu ainda não tenho página de vendas, então eu quero que ele me dê só o link do checkout. E eu vou distribuir esse link do checkout para fazer essa venda, beleza? Ainda não tenho página de vendas, mas eu posso, o que eu posso fazer? Deixa eu ver aqui, cadê a minha página de vendas, né? Eu posso fazer uma página de vendas como essa aqui, ó, e colocar também, tá? Olha, não podia lá, como eu falei, nós tínhamos vender mais de 2021. Olha, e aí eu coloco aqui o link, né? Aqui, ó, aqui também, beleza? Só que eu vou fazer isso agora, senão vai ficar maior o vídeo ainda, tá bom? E eu vou tentar deixar sem página de vendas aqui, que eu quero ver como é que funciona. E agora eu vou salvar o produto. As alterações do produto foram salvas, beleza. E aí eu vou passar para a área de membros, beleza? Vamos ver como é que funciona a nossa área de membros, porque o que eu quero? É uma mentoria que quando a pessoa entre, ela já tem um conteúdo lá para ela e depois ela tem 4 vídeos comigo ali, tá bom? Então, o que eu vou fazer 4 vídeos ao vivo, 4 reuniões online. Depois dessas 4 reuniões online, eu pego essas reuniões e coloco nessa área de membros também, beleza? Aprenda mais sobre a área de membros, ações, publicar, despublicar. Upload múltiplo de vídeos, né? Então, deixa eu ver, eu vou adicionar um módulo primeiro. Módulo 1, boas-vindas. Eu vou colocar boas-vindas, tá? Módulo de boas-vindas. Quais turmas podem acessar? Todas as turmas, turma 1. Adicionar módulo. O módulo foi criado. Criei o módulo de boas-vindas, tá bom? Agora eu vou, dentro do módulo de boas-vindas, eu posso adicionar novos módulos
ou eu posso adicionar conteúdo. Então, eu vou adicionar um conteúdo dentro desse módulo, beleza? Aqui, pessoal, ele tem eu- é, é, ele tem a opção de você pegar um vídeo e colocar aqui dentro esse vídeo do módulo, dentro da ferramenta deles, né? Adicionar da biblioteca, novo vídeo no meu dispositivo, Dropbox, Google Drive, reutilizar de outras aulas. Como a gente ainda não tem outras aulas, eu não tenho como utilizar ainda, tá bom? Adicionar da biblioteca, ainda não tem nenhum, então eu tenho que adicionar um novo vídeo, tá? Aqui, na verdade, não vai ter vídeo nenhum, nesse primeiro, tá bom? Vou colocar aqui, preencha o formulário. Preencha o formulário para eu te conhecer melhor. Preencha o formulário com suas informações e da empresa para eu te conhecer melhor. E aqui eu vou colocar o link do formulário, beleza? A racha aqui, você pode colocar uma imagem, né? Um JPG, um arquivo zipado, um doc, limite máximo de 10 arquivos, né? Isso é os anexos, né? Aqui, pessoal, eu ainda não vou colocar vídeo nenhum nesse primeiro módulo, só para preencher o formulário. E aqui eu colocava, olha, link do formulário, tá? Eu vou colocar só assim para vocês. E aqui a liberação do módulo. Olha, eu posso liberar liberação imediata assim que a pessoa faz a compra desse produto, desse curso, né? Dessa mentoria. Ele libera logo todo o conteúdo que tem. Ou eu posso liberar alguns dias, né? Acho que tem produtores que liberam algumas aulas, né? E outros que liberam, deixam algumas aulas liberadas, mas liberam as outras daqui a uma semana, quando acabar a garantia, né? Que a gente colocou de 7 dias. Ou então, quando tem pessoas que fazem o curso ainda não está liberado o curso e vão colocar, olha, esse conteúdo aqui sai na semana tal, esse conteúdo sai no dia tal, esse conteúdo sai no dia tal, beleza? Você pode fazer isso daqui também por aqui. Então, eu vou fazer a liberação imediata aqui, que eu quero que a pessoa, quando compra, já tenha acesso. E aqui, pessoal, duração do conteúdo. Eu posso limitar a duração de conteúdo. Para quê? Olha, eu quero que a pessoa tenha acesso durante 12 meses. Ou então durante 30 dias, durante 180 dias, 6 meses. Aí a pessoa que vai colocando aqui, tá bom? Então, eu vou colocar a liberação imediata aqui para você. Eu vou colocar um form aqui, só para você ver como é que eu faço, beleza? Pô, você não colocou nada na aula, não sei o quê. Eu vou colocar um formzinho aqui para você. Sobre anúncio. Tá aqui. Abrir uma nova janela. E aqui eu vou enviar. Formulário sobre anúncios no Facebook e no Instagram. Enviar. Aí eu vou colar aqui, ó. Vou pegar esse link curto aqui. Vou copiar e vou colar aqui na minha aula do QA. Tá? Espero que a pessoa preencha o formulário com suas informações vai ter para eu te conhecer melhor. Link do formulário. Beleza. Então, eu vou criar e publicar essa aula. Essa aula fica dentro do
Ó, aqui, ó, isso daqui é um módulo e isso daqui é uma aula dentro desse módulo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, eu vou adicionar um outro módulo. E aqui, aulas ao vivo. Adicionar módulo. Aulas ao vivo. Tá aqui, o módulo, uma aula dentro do módulo. Aqui, aulas ao vivo. Beleza? E aqui eu vou criar um outro módulo. A internet não está legal, né? Aulas, vou colocar aqui, ó, curso bônus, biblioteca de conteúdo. Vou colocar uma biblioteca de conteúdo aqui, tá bom? E aqui eu vou colocar aulas ao vivo, ainda não teve, tá bom? Então não vou colocar nada por enquanto. Mas aqui eu vou colocar a biblioteca de conteúdo, eu vou adicionar um conteúdo agora. O que eu vou colocar? Aqui, ó, mini treinamento online. Treinamento online, como criar um calendário de postagens nas redes sociais. E agora, o que eu vou fazer? E aí, ó, eu tenho três opções para adicionar esse vídeo aqui, né? Meu dispositivo, eu preciso que esse vídeo já esteja aqui no meu computador, tá bom? Eu não sei se ele está aqui, mas depois eu baixo ele. Deixa eu ver só um vídeo aqui só para mostrar para vocês, beleza? Vou mostrar um PDFzinho também. Se for aqui. Para fazer anúncios. Deixa eu ver se ele está aqui, né? Eu vou colocar isso daqui. Como criar um produto digital. Como fazer anúncio no Instagram Ads. Eu vou colocar ele, tá? Então, o título eu vou colocar esse daqui. Como eu não tenho esse vídeo aí, como fazer anúncios no Instagram, beleza? Esse vídeo tem mais a ver dessa mentoria aí. Já vou liberar como é que eu faço os anúncios lá no Instagram Ads, tá? Porque tem duas opções de anúncios, né? Tem do gerenciador de negócios, que fica lá no Facebook, mas você pode fazer anúncios no Instagram, direto no Instagram, que é no Instagram Ads. Eu te mostro essas duas opções aqui. Essa mentoria, pessoal, geralmente, o que eu faço? Já tem um curso completo lá para a pessoa, né? E tem os 4 encontros online ali, ao vivo comigo, né? Individualmente lá na plataforma Zoom. Então a pessoa já entra, já maratona ali o curso online e tudo, e já vai falar comigo ali para as dúvidas, para eu fazer junto com ela os seus anúncios, né? Depois a gente faz campanhas de anúncios, depois a gente analisa essas campanhas, analisa todos os resultados que essas campanhas trouxeram e depois a gente otimizando essas campanhas aí em quatro encontros, já que a gente tem. Então vamos lá. Aqui a gente colocou mais uma aula aqui, tá bom? Como fazer anúncios no Instagram Ads. Aqui eu coloco uma descrição. Nessa videoaula eu te ensino o passo a passo para você criar seus anúncios diretamente no Instagram, beleza? E aqui liberação imediata também, nesse caso não tem um PDF, né?
eu posso colocar um mapa mental aqui em PDF, posso colocar em doc, né? Tenho várias opções aqui no formato, se fosse um e-book, tem a parte do EPUB e tem a parte do PDF, você pode ter essas duas maneiras de vender para a pessoa, né? E aqui, liberação imediata, quando a pessoa comprar, ela já vai ter acesso a essas, essas videoaulas aí, beleza? Limitado duração do conteúdo, isso daqui quando eu vendo, ele é uma ele garante o curso e a gravação das reuniões é ilimitado, né? Ele é vitalício para sempre. Quando e onde quiser, ele pode acessar essas videoaulas novamente, né? Então, eu vou aqui criar e publicar esse vídeo. Beleza? Já subi o vídeo, já publiquei o vídeo. Tá bom? Aqui nas aulas ao vivo, eu vou colocar aqui, eu vou adicionar um conteúdo e vou colocar orientações para as videoaulas, para os encontros ao vivo, para os encontros ao vivo, beleza? E aqui eu vou colocar, olha, os encontros ao vivo serão realizados serão realizados nos dias 15 de janeiro, 22 de janeiro, 29 de janeiro e 3 de fevereiro, na plataforma Zoom, e você pode acessar através da sala virtual, e aí link da sala virtual. Beleza? Estou colocando aqui para você, aí você coloca o link da sua sala virtual. O que pode ser feito? Colocar um mapa mental, um PDF, mostrando essas datas aqui, você pode colocar o PDF aqui na net também. Então, eu vou criar e publicar essa aula aqui também. Então, olha, já tem 3 módulos aqui no meu curso: o de boas-vindas para preencher o formulário, o de aulas ao vivo, estou dando orientações de quando vai ser, e a biblioteca de conteúdos, eu já coloquei uma aula, mas eu vou colocar aqui, são mais de 30 aulas que a gente vai ter que subir uma por uma aqui, beleza? Não vai dar para fazer isso nesse vídeo, porque senão ele vai ficar mais longo aqui do que ele já está. Beleza? Então, olha, upload múltiplos de vídeos, eu posso fazer o upload de vários vídeos ao mesmo tempo. Então, você já sabe adicionar módulo, você já sabe publicar, tem como despublicar. Olha, eu venho aqui, olha, quero despublicar, quero tirar esse módulo. Aí você pode tirar aqui, pode excluir também, tá bom? Tem a parte de alunos, tem a parte de turmas, tem a parte... mas só como a gente não tem nenhum aluno, né? O único aluno sou eu mesmo aqui. E turmas também, a turma A tem um aluno somente aqui, porque só sou eu, ainda não vendi, eu estou criando aqui. As configurações tem a maioria de anúncios ali, tem um logotipo que você pode criar. Se você não fizer upload de um logo, usaremos o nome do seu curso. Beleza, aí você pode criar um outro aqui, ó, 60% 20, eu não vou fazer isso agora. Eu quero ativar comentários, eu quero aprovar comentários automaticamente, não. Alunos podem ver comentários de outras turmas, pode ser, eu quero isso daqui marcado, tá bom? Aprovar comentários automaticamente. Não, eu quero que a pessoa mande comentário e eu aprove os comentários depois. Vou responder comentários como Roberto Marinho Santos. Deixa eu ver se eu tenho só uma fotinha aqui para melhor. Deixa eu ver, JPG. Tem, será uma fotinha? Tem.
Deixa eu ver uma fotinha. Tem fotinha boa, né, pessoal? O que que eu acho que é uma fotinha legal? Aqui, essa aqui é bacana. Vou enviar uma fotinha aqui para mim aparecer, né? Para ter a pessoa já vê a tua fotinha ali, já fica mais tranquilo. Aqui tem umas coisas, depois eu altero isso daqui também. É uma fotinha da nossa mentoria aí, né? De outra mentoria, que é a mentoria de multiplicador de produtos digitais, onde a gente te ajuda a criar um portfólio de produtos digitais. A gente vai colocar o link aqui embaixo também, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou salvar essas alterações. Então, eu já estou. Vamos lá. Vou voltar aqui, tá bom? Eu já tenho. Vou voltar aqui. Eu já tenho o meu produto. Acabei de criar o meu produto, mentoria de anúncios lucrativos. E aí, o que que eu vou editar aqui, tá bom? Só para você ver o que que já tem. Então, já tem a mentoria, já tem imagem do produto, já vi o preço dele, já tem até um preço mais barato, que eu vou fazer uma oferta, beleza? A área de membros já está pronta também, já está semi-pronta, já tem algumas coisas lá, não tem tudo ainda, né? Mas já tem algumas coisas lá. Então, volta aqui. O que mais? Aqui tem a parte de checkout, que é onde eu vou ver. Você pode personalizar esse checkout aqui. Se você não quiser upload de um logo, exibiremos o nome do seu produto. A cor primária é de botões e ícones. Então, você pode mudar o logo, pode mudar a cor primária. Tá bom? Tá bom? O método de pagamento é importante. Você tem duas opções para as pessoas pagarem para você. Tem um cartão de crédito e tem um boleto. E você escolhe, olha, esse meu produto eu quero liberar os dois, quero cartão de crédito e boleto. Ou então, olha, esse produto eu só quero cartão de crédito, eu não aceito boleto. Você tem como colocar essas duas opções. Eu, nesse caso, eu aceito tanto cartão de crédito quanto boleto, e vou colocar aqui. Então, descrição na fatura do cartão, eu vou colocar aqui o ICAI, tá bom? Para a pessoa ver lá na fatura que foi da QIFI. E ainda vou colocar aqui, ó, mentoria, não dá. Não dá. Então, vou deixar aqui o IFI. E aqui, parcelamento, pessoal, pode ser à vista e pode ser até 12 vezes. A validade do boleto, eu gosto de colocar 3 dias, porque se a pessoa comprou na sexta-feira, ela tem sábado, domingo e segunda para pagar, né? Se for 2 dias, ela compra na sexta, quando ela for pagar segunda, já estourou o prazo do boleto. Então, 3 dias eu acho que é um excelente, um excelente dia. E aqui, pessoal, olha, página de obrigado e upsell. Esse produto é uma página de obrigado personalizada ou upsell. O que é legal aqui? É legal você colocar, nesse caso eu ainda não vou colocar, mas eu posso fazer uns outros vídeos ensinando como é que eu faço isso, né? Que é simplesmente uma página de obrigado, né, pessoal? Você coloca ali uma página de obrigado e você pode vender você pode vender um outro produto de menor valor ali, juntamente com esse produto, né? E sobre upsell de um clique, você pode, deixa eu ver aqui, mostrar aqui para vocês. Cartão aprovado, gerador de upsell. Isso daqui, ó, porque eu ainda não tenho outros produtos, né? Mas eu tenho como colocar aqui como se fosse o order bump, né? Colocar um outro produto. Olha, você já está comprando esse. Compra esse por um real, por exemplo. Compra esse por mais 10 reais. Olha, se você pagar mais 50 reais, você leva mais esse daqui também. Entendeu? Então, você tem essa opção aqui na página de obrigado e upsell.
Beleza? E aqui, pessoal, tem o pixel de conversão do Facebook, né? Você pode colocar aqui toda vez que você quer vender um produto, você tem que ver você tem que instalar o pixel. Eu vou instalar esse pixel aqui. O que eu faço? Instalo aqui ou eu instalo no outro vídeo? Eu vou instalar aqui, não. Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento. E eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no meu gerenciador de negócios, eu vou pegar eu vou pegar o meu pixel e vou colocar aqui, gerenciador de eventos. Então, deixa eu dar um pause aqui para vocês rapidinho. Pronto, então deixa eu compartilhar aqui a tela. Beleza, coloquei aqui o Pixel, né? E aí eu posso colocar o do Google também e HTML Pixel de cartão aprovado, de checkout, de boleto, você pode colar aqui. Beleza? Eu fiz aqui o do Facebook e vou salvar o produto agora para vocês darem uma olhada. Beleza. Se eu tivesse para a produção, eu teria que colocar aqui e essa parte de link. Aqui, pessoal, olha, presta atenção. Aqui é o link do checkout, né? O que eu posso fazer? Eu posso, deixa eu ver se eu estou aqui, ó, eu posso copiar aqui, né? E já oferecer esse meu produto, já está aqui. Eu posso pegar esse link e colocar nessa página aqui, ó, na minha página de vendas, tá bom? Posso colocar esse link aqui, né? Por esse meu, por esse link aqui, né? Cadê ele? Por esse link. Só que esse daqui é o link de 997. Como eu estou fazendo uma promoção, é esse outro link aqui, ó, né? Deixa eu fechar ele e vou mostrar ele para você como é que funciona aqui. Aqui, ó, você vai colocar, olha, eu quero comprar esse produto aqui. Então, o que você vai colocar? O seu... eu vou colocar um outro e-mail, tá bom? Um celular. E aqui você digita o seu CPF. Cadê? Deixa eu compartilhar de novo. Beleza, aí já coloquei os dados, aí ele pergunta, olha, no cartão ou no boleto, né? Como é que você quer pagar? Com o cartão ele aceita todos esses aqui, tem que colocar o número, mês, ano, código de segurança e aqui quantas, quantas parcelas são. Você pode ver que tem os juros iam rolando aí a cada parcela que você faz, de 12 de R$ 49,90, vamos ver como é que faz. 12 vezes R$ 49,90. Então, ele vai pagar R$ 198,80, né? Se for parcelado em 12 vezes. Se for à vista, sai por R$ 497, R$ 100 a menos. Aí. Eu vou escolher, e tem a opção de boleto aqui, né? Pagar agora. Eu vou escolher a opção de boleto, como eu tinha essas duas opções, né? Boleto gerado, acesso será enviado via e-mail depois que o boleto for pago. A confirmação do pagamento pode levar até 48 horas, beleza? Então, está aqui o boleto, eu já posso copiar e pagar lá, ou então eu posso abrir esse boleto aqui
e pagar aqui, ó. Beleza? Aqui tudo certinho. Deixa eu ver só se chegou alguma coisa aqui no meu e-mail referente a esse boleto. Ainda não. Beleza, já estou com o boleto impresso aqui. Deixa eu fechar, já tem o boleto. Beleza, então aqui que você pega os links aqui, beleza? Então eu vou salvar esse produto aqui, tá bom? O que a gente fez no vídeo de hoje, pessoal? A gente criou um produto na QIFI, um novo produto, o seu primeiro produto digital na QIFI. A gente criou a nossa área de membros, a gente criou os módulos e criou também os conteúdos dentro desses módulos, que são as videoaulas, né? Ou então as aulas dentro desses módulos, porque algumas não têm vídeo, né? As boas-vindas não tem vídeo, a gente só coloca o formulário, as aulas ao vivo ainda vão vir, tem que colocar o link da plataforma e as aulas gravadas ali de bônus que a gente vai começar a colocar. A gente fez só uma por enquanto aqui nesse vídeo para ele não ficar tão longo, esse vídeo já está muito longo. Beleza? Então, agora o que eu fiz? Eu já tenho o link dele e eu já posso começar a divulgar. Esse vídeo aqui foi para a parte de criação, né? Como é que eu faço para criar o meu primeiro produto lá na plataforma QIFI? Beleza? Se você quiser agora que você já sabe criar, se você ainda está com dúvidas de como é que faz para fazer essa criação, né, pessoal? Ou se você quer criar o seu produto digital de uma maneira mais rápida e quer a minha ajuda para isso, a gente vai colocar aqui embaixo o link da nossa mentoria multiplicador de produtos digitais, onde eu te oriento e te acompanho nesse processo. São 70 dias de mentoria, são 8 encontros online, que aí eu te ajudo a criar o seu portfólio de produtos digitais. Eu não vou ensinar somente a criar o seu produto, mas eu vou te ajudar a criar o portfólio. Você vai ter mais de um produto e vou te ajudar também nas primeiras vendas desses produtos. Então, a gente ajuda na criação e a gente ajuda nas vendas. E você faz isso de uma maneira orientada, de uma maneira onde eu posso te acompanhar mais de perto, e aí e a gente faz isso de uma maneira muito mais rápida do que se você fosse fazer aí sozinho. Beleza? A gente vai colocar o link aqui embaixo se você ficar interessado. Então, pessoal, olha, espero que você tenha gostado desse vídeo, onde eu ensinei aí como é que faz para você criar o seu primeiro produto digital lá na plataforma QIFI. Você pode ganhar dinheiro através da internet, somente com o seu conhecimento, somente com suas ideias, somente com suas experiências. Você pode transformar essa experiência, essa ideia, esse conhecimento que você tem em um produto digital e colocar lá nessa plataforma para vender muito mais através da internet, beleza? Gostou desse vídeo? Olha, deixa o like, beleza? Se você aproveita, já vai lá no nosso Instagram, a gente vai colocar aqui embaixo, mas é o instagram.com/Beto Marinho. Você já se inscreve lá também, onde você pode... eu coloco alguns vídeos, sempre conteúdos, eu te chamo para reuniões gratuitas, né? Lá você fica muito mais perto de mim próprio YouTube, né? Faço mais interações por lá. Beleza? Então, já se inscreve no canal se caiu aqui de paragrafo ainda não é inscrito. Já vai lá no Instagram, já se inscreve lá também. E fica com Deus, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, pessoal!